Quem agora fará a nossa palestra é Júlia Maia. Ela é assessora de Juliana Jacinto, organizadora do Capital Moto Week. Eu acho que a maioria aqui deve conhecer, mas o Capital Moto Week é o maior festival de rock e motos na América Latina. Sua trajetória é marcada pela inovação e empreendedorismo, que desde 2022 renderam ao capital o Certificado Internacional de Lixo Zero, pela Zero Waste Alliance e a ISO 20121, multiplicando o legado da sustentabilidade. Transformou o Capital Moto Week em uma plataforma de economia criativa que projeta bandas independentes, artistas visuais, dançarinos, atores e outros talentos, unindo as ações da Vila do Bem, dando um protagonismo a centenas de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade aqui no Distrito Federal. Júlia, por favor. Tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Júlia Maia. Hoje eu represento a Ju. Vou falar um pouquinho de mim antes de falar um pouco do moto. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa pelo nervosismo. A Ju teve um imprevisto e foi assim, de última hora, vai lá e me representa, e eu estou aqui, é minha primeira palestra. Então, vamos com calma, respirando, vai dar tudo certo. A Thaís está aqui, a gente treinou 1h30 antes de estar aqui, mas vai dar tudo certo. Eu tenho 23 anos, eu esqueci que eu fiz aniversário faz pouco tempo. Eu tenho 23 anos. Eu trabalho nesse meio de eventos há 3 anos. Antes, eu trabalhava como jovem aprendiz, eu entrei com 16 anos na PM, fiquei até os meus 20 anos como funcionária civil, então eu fui de um extremo ao outro. Eu fui de trabalhar numa empresa militar, num local militar que tinha escala, tinha horário para entrar, tinha que prestar continência, estar uniformizado, para um local de eventos que era imprevisto toda hora, eu marcava uma reunião num horário que não era, eu ficava desesperada, com medo de, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, com medo do coronel aparecer lá, e nem estava no ambiente militar. Então, eu passei por esse processo e eu entrei no Moto Week num desafio, eu entrei numa função que foi inventada para aquele ano. No ano seguinte, a Juliana me chamou para ser assessora dela, e estou aí desde então, que também é um desafio muito grande. Quando a gente parou para pensar o que a gente falaria dentro de um universo de possibilidades, porque quando a gente fala de cultura é muito amplo. A cultura pega tudo. E o moto tem várias vertentes. O moto fala sobre arte, o moto fala sobre... Tudo envolve arte, né? Mas o moto fala sobre a música, o moto fala sobre a dança, o moto fala sobre o social, que envolve muito, e vocês vão entender e conhecer um pouco disso. É porque, assim, as pessoas acham que o Moto Week é um evento só de moto e rock, que só envolve motociclista, pessoal da pesada, que é cara fechada. E hoje eu quero mostrar para vocês que é muito além disso. Então, antes de qualquer coisa, eu vou passar um videozinho que mostra como foi a edição 2024, que o Moto sempre acontece em julho, são 10 dias de festival. E aí, depois desse vídeo, a gente fala um pouquinho sobre os números, um pouquinho do que acontece, e eu até vou dar uma fala depois para a Thaís, porque a Thaís ela é nossa coordenadora de legados sociais. Então, o Moto abraça muitas coisas, são muitas vertentes. Só passar o vídeo para vocês, depois eu retorno. O Capital Moto Week significa renovação de energias. CMW, para mim, representa liberdade.
né, de outros países, de outros estados. É muito legal. Decide to go for the ride. It's the fire. It's the fire. E a intenção é realmente um convite para todos despertarem e viverem o seu lado MotoWeek. Esperar só colocar a apresentação, mas enquanto inclui, eu acho importante vocês entenderem como o MotoWeek surgiu. É engraçado que hoje a gente estava no evento mais cedo, levando crianças de instituição, que a gente sempre apoia, para conhecer a Embaixada do México. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, um pouco do social, e a Ju foi explicar para eles de uma forma que inspire. O MotoWeek surgiu através de um desejo do motociclista chamado Sérgio Cruz, que queria fazer um encontro de amigos, todo mundo gostava de moto, tinha motoclube, tinha motogrupos, depois eu vou explicar o que é um pouquinho disso para vocês. E aí ele foi se tornando um evento muito grandioso que ele não conseguiu acompanhar por ele não ter esse conhecimento de fazer evento. E aí, aos poucos, ele foi crescendo, foi evoluindo, foi criando uma tradição. O motociclista, querendo ou não, segue muito a tradição. Como num todo, e aí o MotoWeek foi surgindo e foi crescendo. Eram 2 dias, 3 dias, pulou de 7 dias para 10 dias, de uma hora para outra. Então, hoje, o MotoWeek ele tem 10 dias. É o maior festival de moto e rock da América Latina e o 3º maior do mundo nesse segmento. A gente coloca porque existem outros festivais de rock, mas é moto e rock. São mais de 370 mil pessoas circulando, motos circulantes. O motociclista que não tem garupa entra de forma gratuita, e a garupa entra de forma gratuita até certo horário. Então, final de semana e durante a semana tem horários específicos, que de cabeça não vou lembrar, mas tem essa gratuidade para a gente conseguir trazer muito mais esse público. Para pedestres, tem a gratuidade nos 3 dias de Vila do Bem, que eu vou apresentar mais à frente também. A gente coloca mais de 20 mil moradores. Então, quando a gente fala que a gente sobe a cidade da moto, que a gente constrói do nada. O MotoWeek acontece lá no Parque de Exposições da Granja do Torto. Não sei se vocês já foram ao Parque de Exposições, mas lá a gente pega daquela forma e constrói literalmente uma cidade, a gente faz estandes. O Rock Saloon que passou, eu acredito que vai reforçar aqui também. É um palco que é um ambiente que sobe do nada. E esses mais de 20 mil moradores são os motoclubes e motogrupos. Atualmente, em 2024, nós tínhamos 230. Esse ano, nós temos 250. São pessoas que dormem lá, que alugam um espaço e ficam lá durante os 10 dias. Na verdade, eles entram uma semana antes para poder montar. Tem clube que vem do Pará, que passa os 10 dias aqui, depois já vai embora. A gente teve um clube que voltou, que era dos Estados Unidos, e está voltando para ficar aqui com a gente. Tem clube de todos os estados do Brasil e agora está subindo. Então, eles são os mais de 20 mil moradores que nós temos. É tão engraçada a paixão deles que a gente já renovou para 2026 os 250 espaços sem eles saberem quais são as bandas que vão tocar. Pela paixão e pela tradição de se manter ali. Então, são espaços tradicionais.
Nós temos uma área de 400 mil metros quadrados, é muita coisa, e 856 mil pessoas circulando. Colocando 850 mil pessoas, vocês pensarem que o show do Capital Inicial deu mais de 110 mil pessoas no mesmo momento. A gente teve que fechar portão, uma coisa que nunca aconteceu por não comportar tanta gente. Mas é isso, o festival está crescendo e, graças a Deus, está acontecendo dessa forma. Então, nós são 10 dias de festival, 120 shows, porque nós temos 5 palcos, se eu não me engano. É o palco principal, que a gente tem os shows de abertura, que a gente sempre dá oportunidade a bandas regionais. Então, a gente faz um processo de curadoria, a gente abre uma seletiva para essas bandas, então as bandas fazem essa abertura para os headliners. A gente tem o Salão, que é um espaço temático, é um espaço voltado mais para o country, assim, mas também sempre tocando rock, sempre nesse segmento. Mas que tem sinuca, que tem brincadeira de beer pong, tem até um touro mecânico, tem o motobar, que é para quem gosta de um rock mais animado, mais agitado. O motobar é o nosso bar, é o nosso espaço temático que fica até a última pessoa ir embora. Então, ele começa às 8 horas da noite e, se tem gente lá até 10 horas da manhã, ele fica até 10 horas da manhã aberto. Então, por isso que a gente fala que são 10 dias sem terminar. É um desafio, você fazer um evento que você não pode fechar as portas e falar, peraí, gente, rapidinho, vamos arrumar aqui. Não dá, é na mesma hora, fazendo assim que acontece. E aí, a gente tem o Lady Bikers, que é um palco. O Lady Bikers é um palco voltado num ambiente de empreendedorismo feminino, assinado pelo Sebrae. A Ju sempre lutou por essa parte da mulher dentro dessa área, porque a gente sabe que onde envolve moto e rock é um público muito voltado, querendo ou não, masculino. E aí, aos poucos, a gente foi criando ambientes para que as mulheres conseguissem frequentar e conseguissem se identificar. Então, é um espaço somente para pessoas empreendedoras, que não têm uma empresa muito grande, assim, e aí elas compram um espaço, uma parceria com o Sebrae, que abre um edital. Então, tem salão de beleza, esse ano teve sex shop, tem muitas coisas. E aí tem um palco que a gente sempre tenta trazer coisas voltadas à mulher. Então, a gente levou esse ano uma banda de crianças que foi muito legal, que é o School of Rock. São crianças que só tocam rock, é muito legal. Então, o moto funciona e... Oi? É uma banda de crianças que cada um tem, eles são uma gracinha. Tinha um lá que tinha 5 anos que ele deitava no chão para tocar guitarra, assim, coisa mais linda do mundo. Então, ele tem muitas vertentes. O moto é muito amplo. Além do tamanho do espaço, são muitas opções para viver a experiência. Pensando um pouco também sobre a mulher ao festival, a gente tem um espaço voltado à criança, chama Moto Kids. Acho que mais à frente vai aparecer. Moto Kids é para... A gente tem os brinquedos, que são os brinquedos radicais, que não são gratuitos. Então, a gente tem a roda gigante, tem brinquedos que do Nicolândia a gente consegue, e eles levam para lá também, aqueles brinquedos que vão lá em cima e voltam. Tem brinquedos infláveis para as crianças, e tem tiro ao alvo. Esse ano a gente teve uma parceria com o Motogame, que levou brinquedos antigos de fliperama para as crianças conseguirem brincar de forma gratuita também. Então, quando a gente fala de cultura, ela envolve tudo. Tudo envolve cultura. Então, uma criança que está ali aprendendo, vendo um fliperama, que é muito antigo, que às vezes nunca vai ver na vida mais, porque acabou, a gente conseguiu levar e a criança teve essa oportunidade de conhecer. Então, é um pouco disso. Além de tudo, o moto gera economia, né? Economia, e o turismo ele cresce muito. O festival acontece em julho, porque dia 27 é o dia do motociclista. Então, ele sempre tem que começar, e ele sempre começa numa quinta-feira. Ele começa quinta, e aí ele vai até o outro sábado. Se eu estiver falando rápido, me desculpa, que eu sou um pouco acelerada. Então, são esses dias, e ele movimenta não só de forma interna para a gente, mas o externo, porque a gente traz pessoas que nunca conheceram Brasília e que estão conhecendo por conta do Motoweek. A gente faz o passeio motociclístico, que apareceu, para justamente fazer esse tour para quem não teve essa oportunidade de sair do evento. Como tem clubes que não querem sair de lá de jeito nenhum, mas que nessa oportunidade conhecem Brasília. A gente faz passeio por todos os pontos turísticos, em parceria com o Detran, a PM, porque é um movimento gigantesco, então tem muita coisa. Esses são os nossos dados. Uma coisa que eu tenho certeza que, se a Ju estivesse aqui, ela ia falar e reforçar, são sobre os postos de trabalho. Aqui tem 17 mil postos de trabalho, mas esse ano a gente teve mais de 20 mil postos de trabalho.
Então, são pessoas que estão nos estandes que a gente indica, produção própria que a gente contrata. Os motoclubes também contratam mão de obra, porque eles estão lá 10 dias, eles precisam de alguém para auxiliar. Vem um clube que é lá do Pará, que não conhece nada, contrata uma diarista, contrata uma pessoa, uma banda, uma pessoa que está ali para poder fazer uma comida, um cozinheiro. Então, tem esse movimento. E esse posto de trabalho é um dos maiores orgulhos da Ju, para trazer esse movimento e fortalecer ainda mais. E também aumenta muito o turismo em julho, porque julho é mês de férias, as pessoas normalmente querem viajar para a cidade de praia e Brasília fica um pouco mais vazio. Aqui eu falo um pouquinho, um resumo de tudo. Então, é o tamanho do espaço, a cidade da moto, de 24 horas por dia. Então, a gente não tem pausa, como eu já falei. São 210 operações comerciais, 231 espaços. Esse aqui não está atualizado, porque a gente renovou e foram 250. Um palco principal, 4 palcos temáticos. Aí a gente tem uma loja oficial. Então, o Motoweek cria uma coleção de roupas, inclusive essa roupa que eu estou usando é de uma coleção. A gente abre a loja um mês antes, e aí essa loja permanece durante o festival, e a gente também abre uma loja oficial no festival. A loja fica sempre no Iguatemi, e a gente faz o lançamento oficial, e é muito bacana. Tem operações gastronômicas, os postos médicos, o camarote e o BSB Mix. A gente sempre tenta trazer todas as fontes de empreender. Então, a gente leva do Lady Bikers, que pode ter tudo. Esse ano teve uma empresa de chocolate, que fez parte lá. A gente leva como o BSB Mix, que vende de tudo. Tatuagem, tem estúdio de tatuagem, tem muita coisa. Só reforçando sobre os motoclubes, né, que motogrupos, que eu falei aqui, eles são fanáticos pelo festival e a gente respeita muito isso. Então, a gente sempre prioriza que eles façam parte de tudo. A gente começou parcerias esse ano com as operações de alimentação, com as operações comerciais. A gente conseguiu ingressos para eles irem para a Fórmula 1. A gente conseguiu shows com a Arena BRB. Então, isso é para fortalecer a parceria. Isso também é empreender, é você ganhar o seu público e continuar conquistando ele. São pessoas que estão há anos no festival, que um dia ou outro pode falar, não, é sempre a mesma coisa. E aí a ideia é manter. E eles não falam isso jamais, porque tem gente que está lá tem 15 anos e não quer sair de jeito nenhum. Então, o moto ele engloba muita coisa. Agora eu vou entrar, eu acho que eu entro na parte principal do Motoweek. A gente sempre dividiu o Motoweek com sustentabilidade e legados sociais, e tinham eixos. Agora a gente entendeu que isso engloba o ESG, que é sobre economia, sustentabilidade, governança. O Motoweek ele sempre pensou no outro. A Ju e o Pedro sempre pensaram do próximo. Então, a gente tem um espaço voltado para a produção, que chama CMW por Nós. Tem atendimento de psicólogo, tem atendimento de massagista. A gente teve um ano que a gente teve uma pessoa que fazia quiropraxia. Sempre tem comida lá, a gente tem espaços para descanso. Esse ano a gente conseguiu colocar um refeitório para a equipe, porque a gente sabe que são muitas horas de trabalho, que, querendo ou não, a gente trabalha muito. Se são 24 horas abertos, durante 10 dias, a gente trabalha o dobro. Então, é um desafio. E se você não trabalha bem, você não faz bem o seu serviço. O nosso objetivo é o bem-estar de todos. A gente tem um outro espaço, que é inclusive sobre acessibilidade, que é o CMW por Nós. É uma área voltada para trabalhar ao máximo a acessibilidade. A gente sabe que a Granja é muito limitada com a questão de acessibilidade, tem áreas que só reformando, subindo de novo, pela questão de rampas e tudo. Mas a gente faz o maior esforço possível. Então, até 2024, o PCD poderia entrar gratuitamente, com acompanhante também gratuitamente. Mas, infelizmente, nós tivemos questões de pessoas que querem fazer comércio com isso. Então, esse ano, o PCD continua entrando gratuitamente e o acompanhante paga meia entrada, com uma área exclusiva para acesso, com piso elevado, todos os shows, tem um intérprete de Libras, todas as nossas apresentações, tudo que a gente faz, a gente tenta incluir ao máximo. A gente fez uma parceria com o Instituto Ninar. O Instituto Ninar é voltado para pessoas neurodivergentes. E a gente sabe que o Motoweek, um local de evento, é um gatilho para quem tem isso. E a gente pensou, poxa, mas a gente queria trazer essas pessoas para conseguirem participar também. E aí o Ninar entrou com a gente, eles têm um local de atendimento. Então, se você tem um filho
ou uma filha, ou um parente, ou um amigo que tem autismo ou qualquer outra neurodivergência e não vai a um evento porque tem medo de uma crise, a gente tem um espaço de atendimento. A gente consegue acionar a pessoa que é preparada, ela recebe, acolhe e leva no local de acolhimento. Tem profissionais preparados para isso. Além disso, a gente entrega kits. Então, tem kits sensoriais que são entregues na entrada assim que é identificado. Aqui, eu estou identificando, você vai ter acesso gratuito. Eu vi que você tem uma neurodivergência. Você quer um kit sensorial? Que é o fone, que é aqueles justamente de ficar apertando assim. Então, a gente tem essa preocupação. Além de tudo isso, o nosso coordenador de acessibilidade é PCD, ele é cadeirante, então é para ter essa visão justamente do que precisa melhorar, e a gente faz o maior esforço possível. A gente tem o CMW, esse se chama CMW por Todos. A gente tem também o CMW por Elas, que é voltada para a segurança da mulher. Então, uma mulher que foi vítima de violência, a gente tem uma equipe preparada. A gente faz o que pode para poder amparar, aciona, chama a segurança, chama a polícia, faz o primeiro atendimento com psicóloga, porque isso é pensar no todo. Então, se uma pessoa está e sentiu qualquer constrangimento que seja, ela tem um apoio ali. O CMW por Nós, a gente também tem a opção de alojamento para quem é do time. A Granja é muito difícil, né? É um ambiente muito antigo. Então, a gente tem que entrar, reformar, preparar. A Má sabe como é que trabalhou com a gente muitos anos, sabe como é difícil. E aí, a gente está tentando sempre reformar, porque a gente sabe que a carga é muito difícil. A gente entra, às vezes, 8 horas da manhã e vai sair 4 da manhã, para estar lá no dia seguinte, 7. Porque é uma entrega, é para realizar sonhos. A gente escuta muita história. Tem gente que casa no Motoweek. Tem gente que fala, esperei para casar. Esse ano a gente teve um casamento no Lady Bikers, da Vivi, que, inclusive, sempre esteve no Lady Bikers como empreendedora, e falou, isso aqui é muito especial para mim, eu quero casar aqui. E trouxe o casamento para lá. Tem gente que planeja ter filho no período do Motoweek para comemorar aniversário lá. Nós escutamos muitas histórias sobre essa capacitação, a gente chama de Academia de Produção Inteligente. A gente sempre pensou no preparatório para outros eventos, que falam muito disso, de capacitar para estar preparado para os próximos. Sobre essa capacitação, a gente chama de Academia de Produção Inteligente. A gente sempre pensou no preparatório para outros eventos, que falam muito disso, de capacitar para estar preparado para os próximos. É engraçado quando a gente pega um produtor que está com medo de entrar e depois ele fala assim, não, se eu fiz o Motoweek, eu faço qualquer evento. Depois disso daqui, eu consigo fazer qualquer coisa. E realmente tem força. Não existe um evento, pelo menos em Brasília, que 10 dias você tem que se virar para resolver. E tem que resolver. E é um aprendizado, uma troca muito grande. Então, a Ju e o Pedro sempre focam muito nisso, nessa capacitação, para a gente ter também esse retorno. Porque se você prepara um profissional para trabalhar com você, ele se desempenha muito melhor. O desempenho dele é muito melhor. E eu não apresentei, eu falei do início do Motoweek, mas eu não expliquei, de fato, a Juliana e o Pedro. A Ju e o Pedro entram, eles viram 3 sócios, assim, que compram a marca, o evento. E aí o terceiro sócio sai, Juliana é minha chefe, eu sou assessora dela, e ela divide esse papel de CEO do evento junto com o Pedro, que, consequentemente, é o marido dela, sem querer, mas não por conta disso, eles já entraram sendo marido e mulher nesse meio. E aí, desde então, eles tocam o festival. Então, a Academia de Produção Inteligente, ela é voltada para você ter esse desenvolvimento e esse preparo. Eu entrei no Motoweek como primeiro evento, eu nunca tinha feito evento na minha vida, e hoje eu sei que eu sou capacitada para fazer outros, graças a Deus. Não que eu tenha tempo para fazer isso, mas eu consigo. E aí, a gente tem a Vila do Bem, que é... Eu vou iniciar um pouquinho, mas depois eu vou passar a fala para a Thaís. Independente do lugar que eu esteja, sempre que eu vou falar da Vila do Bem, eu peço para a Thaís falar, se ela está comigo. Porque ela fala com todo o coração. Vocês vão sentir quando ela for falar, porque ela fala com o coração. A Vila do Bem representa os legados sociais do Motoweek. Poucas pessoas sabem disso, não é tão divulgado, porque a nossa ideia não é aparecer para isso, a nossa ideia é fazer. Então, são durante 3 dias que nós não temos show no palco principal, segunda, terça e quarta, entrada gratuita durante todo esse período de segunda, terça e quarta para pedestre, todo tipo de acesso. E aí nós transformamos a arena de show, que não está sendo utilizada, numa arena para serviços sociais e cultural. Então, a gente tem um palco, que a gente faz diversas apresentações. A gente fez parceria com a Secretaria de Relações Internacionais para a apresentação de embaixadas. Nós tivemos serviços de atendimento de saúde, tanto odontológico, como consultas
de área da mulher, todos os outros tipos de consulta. Serviços de lazer e entretenimento. Então, a gente teve o SESC, em alguns anos, com a gente, que fez cursos para você aprender a separar resíduos e utilizar restos de alimento para fazer outros alimentos. Então, é uma vila que engloba tudo. Ele pega tudo e é muito interessante. E eu não vou falar muito, porque realmente eu quero que a Thaís fale. Mas a Ju, ela vive o moto para viver a vila. Ela faz o moto para conseguir fazer a vila. Ela só faz o moto para poder colocar a vila de forma ativa. Porque é o legado, é o intuito. Vai ter um slide lá para frente, mas antes de passar a fala para a Thaís, eu queria só colocar o que o Chico citou no início. Que o Motoweek, ele é lixo zero. Então, pensa no desafio da gente ter 10 dias, mais de 20 mil pessoas morando lá, que fazem lixo pra caramba, e a gente consegue esse lixo zero. O que é lixo zero? É você colocar 92% de todo o seu lixo e não vai para aterro. Então, é acima de 90% não vai para aterro. Tem a separação e a destinação correta. E a gente faz isso lá dentro. Nós temos um local e um ambiente que faz essa separação do lixo. É uma empresa contratada, e aí essa empresa faz toda a separação. Então, é coletado, é repassado, eles separam e entregam, e a gente faz isso durante os 10 dias, não para. Muito resíduo, muita coisa, são toneladas de coisas. A gente vira, e aí virou um local de visitação. Inicialmente não era, e a gente fez questão de mostrar quem separava, quem fazia aquilo, e que eram pessoas, para a pessoa aprender a separar o lixo, entender que eu não vou jogar um caco de vidro sem poder proteger ele, porque tem uma pessoa separando o meu lixo. Eu vou jogar uma coisa direita e bonitinha, porque é uma pessoa que está fazendo aquilo para mim. Então, a ideia, além de dar essa visibilidade para o respeito ao outro, é mostrar que o festival se preocupa com isso. São toneladas e toneladas de lixo que vocês não fazem ideia para onde vai. E meu lixo, o que eu faço com isso? Eu vou jogar na natureza e depois? Acontece o quê? Quantos anos vai continuar ali? Então, tem essa preocupação. Então, os clubes que estão com a gente nós colocamos regras dentro de contrato. Não pode copo descartável, não pode coisas de isopor. Os copos que são vendidos no festival são todos copos eco, que você pode comprar e devolver no final do evento e ganha o valor de volta, só para você poder utilizar, para não utilizar nada descartável. As garrafas são todas de vidro, porque é o item reciclável. Então, a ideia do festival como um todo é ser um festival reciclado. Então, ser lixo zero é uma outra vertente que a Ju sempre levanta a bandeira e se orgulha, porque é um orgulho mesmo. Você manter um público de 850 mil pessoas, 856 mil pessoas, durante 10 dias, e ainda conseguir uma certificação lixo zero, é um desafio, mas que é um desafio que é ótimo para a gente. Eu vou passar a fala para a Thaís, vou pedir para ela subir e se apresentar, para poder falar com vocês. E aí eu só queria que ela falasse também um pouquinho dos nossos descontos nas entradas, que engloba também a Programando Futuro. Parabéns, Julinha. A gente que vê ela no dia a dia sabe quanto que isso foi desafiador. Eu não saio em foto, gente, eu morro de vergonha. É desse jeito, ela não sai, exatamente. Bom, me chamo Thaís Miguel, atualmente sou coordenadora de legados sociais do Capital Motoweek. Minha história com o Capital ele começa em 2021, ainda na época pandêmica, o Capital não tinha voltado, né? Mas conheci Juliana Jacinto, a Secretaria da Mulher, através de um projeto que eu levava, que era com pauta do ex-presidiário, né? De pessoas que passaram pelo sistema prisional. Conheci a Juliana, ainda numa videochamada, não podia ter reunião presencial, e contei minha história. Em 2015, fiz besteira, caí como mula de tráfico de drogas, fui presa em Recife, apesar de ser daqui de Brasília. E a Ju, nessa conversa, a Ju conseguiu ver um potencial para além daquela história que muitas pessoas, né, não entendem, mas julgam. E ela conseguiu ver isso, e dentro do primeiro ano, depois de 2022, ela me deu a oportunidade de colocar as pessoas do projeto que eu trabalhava, os egressos, dentro do Capital. A gente começou com 17 egressos, no outro ano de 2023, eu tinha 50 egressos, e isso é um grande desafio, porque você ter pessoas que já tiveram um histórico, às vezes, de droga, e botar dentro de um evento que tem bebidas alcoólicas, é um desafio muito grande.
E, em 2023, eu resolvi me focar na minha área. Eu sou agora formada em ciência de dados, e eu resolvi focar na minha área e sair do social. Mas a Ju, a gente criou uma afinidade muito grande, e a gente sempre ia em ações sociais. Ela me trouxe a oportunidade, eu não sei se eu pedi, implorei, mas ela me trouxe a oportunidade de eu ser produtora da Vila do Bem. A Vila do Bem é um espaço que a gente abre em 3 dias em que não acontecem shows no palco principal, e a gente abre para toda a comunidade. Para além disso, a gente faz, como institucionalmente o SDB, que é o Sou do Bem, a gente busca instituições. Na verdade, antes a gente vai conhecer essas instituições em várias regiões. Então, eu fui na favela da Santa Luzia, fui no Sol Nascente, em várias quebradas. E aí a gente vai conhecendo os projetos e entendendo como ajudá-los para levar eles para a Vila do Bem. Aqui são crianças lá da Fercal, de Sobradinho, que a gente levou a partir da Vila do Bem. E esse ano a gente levou 1.500 crianças, foi 247 adultos e 247 idosos e 500 adultos. Foram 2.000 pessoas nesse ano de 2025. No ano de 2024, foram 1.500 que vieram de comunidade, né? Então, a gente fala de idoso que nunca tinha visto uma roda gigante. A gente fala de crianças que nunca tinham experimentado Nutella ou um Cup Noodles que a gente ofereceu lá. E, através na Vila do Bem, não é levar para o festival e conhecer as motos e o rock, mas a gente junta parceiros e forma, dentro dessa arena de muitos metros quadrados, a gente forma estandes e esses parceiros oferecem serviços. Então, a gente teve a Secretaria da Mulher oferecendo trança, a gente teve o SESC o Senac oferecendo sobrancelha, a gente teve o Detran oferecendo também capacitação. São inúmeros parceiros, e dentro disso a gente tem um palco também. Esse palco, ele é um palco em que a gente coloca tanto instituições. Esse ano a gente teve apresentação de hip hop, teve desfile da Cia do Lacre, desfile da Fessona com jeans reutilizado. Então, a gente também promove a cultura dentro desse festival através do nosso palco da Vila do Bem, que é o nosso palco alternativo. Ele só é montado nesses 3 dias. E a Vila do Bem, e as crianças, elas não vão apenas para se divertir, né? Mas para imaginar, para brincar. A gente junta voluntários, né? Pessoas que estão trabalhando dentro do festival, que naquele momento elas elas são voluntárias em prol de dar amor para essas crianças, de dar atenção. E o que eu acho muito legal é esse número de 2.590 refeições que são distribuídas. São parceiros que estão lá dentro, por exemplo, o Dog da Igrejinha, o Churros D, Amor Pipoca, e que a gente fala todo esse trabalho que a gente faz, e eles doam. Esse ano as crianças chegaram, foram recebidas com lanche, depois elas foram até o local dos nossos parceiros, lancharam lá, depois saíram, tomaram uma sobremesa. Então, para a gente que fala de crianças de comunidade, que uma delas a gente perguntou: o sorvete está bom? Tia, eu nunca comi sorvete, mas esse aqui está bom. E a gente tem vários, são inúmeros depoimentos de pessoas que vão na Vila do Bem e realmente são impactadas de alguma forma. Tem um depoimento que esse ano eu estou levando muito, que foi um adolescente. Eu tenho uma adolescente, por isso que isso me impacta. Ela mandou uma mensagem 2 dias depois da Vila e falou assim: tia, aquele dia eu não queria ir, aquele dia eu queria morrer. Eu e minha irmã. A gente nunca mais, ninguém nunca mais tinha dado carinho para a gente. E depois desse dia, eu fui tão bem recebida que eu quero agora estudar e ser uma motociclista. Motoqueira, ela falou, mas a gente não pode usar esse termo. É motociclista. Mas ela falou: agora eu quero estudar. E isso é o que faz a gente ir todos os dias fazer. Todos os dias, Thaís, assim, uma coisa que a Júlia não falou, é que a gente vai, às vezes 20 dias antes do Capital, já tem produtor lá dentro, dormindo nesse espaço do alojamento.
E vou passar também a informação de que a gente também vai além disso. Hoje mesmo a gente acabou de sair de uma ação social. O Instituto SDB, ele acabou virando uma instituição sólida que a gente consegue fazer ações sociais constantemente. A gente tem um grande parceiro, que é o Barba. O Barba na Rua, acho que alguns aqui já devem conhecer. Ele é um fenômeno, assim, um irmão muito parceiro do nosso projeto, nosso embaixador social. E o Barba, ele tem uma história de ele não teve pai nem mãe, morou no orfanato muito tempo, 18 anos ele foi para a rua, passou alguns 35... Caraca! É impressionante, mas ele passou 35 anos no crack e tem 15 anos, essa eu decorei, mas tem 15 anos que ele não está mais no uso de álcool e droga, e o vício dele é o mesmo vício que agora eu tenho, que é o vício de ajudar pessoas, né? Então, a gente faz, o Barba na ação dele, ele entrega comida todo sábado lá no setor comercial sul. E a gente acaba ganhando, devido aos parceiros do Capital Motuíque, a gente acaba ganhando grandes parceiros, né? Então, o Sebrae já entrou em contato com a gente para fazer festa de Dia das Crianças. Como eu e o Barba, a gente está muito na comunidade com esses projetos, a gente também indica, né? Então, a gente recebe... Teve um show de ilusionismo. Eles entram em contato, a gente vai e direciona as instituições que são da nossa rede. Hoje, a gente está com cerca de 55 instituições dentro do nosso grupo, desde instituições de lar de acolhimento, quanto também casa de idosos. A gente tem também escolinha de futebol. Não precisa ter CNPJ, precisa querer fazer o bem. E acho que... E a de emprego também. Então, assim, não é fazer o bem, é querer realmente... Não é fazer o bem. Claro que é fazer o bem. Não é por assistencialismo, é fazer o bem, é levar cultura, né? Acho que o grande dilema desse curso é a cultura, e é levar a cultura para quem não tem esse acesso, né? E o Capital Motuíque, eu sou muito grata, porque, por ser esse instrumento de levar a cultura para essas pessoas, hoje a gente levou um grupo de 20 alunos, 20 adolescentes, para dentro da embaixada, e foi muito legal, porque até o fato da escolinha tirar o celular, porque, assim, a gente sabe que hoje o menino quer só isso ali. A gente tirou o celular e eles realmente entenderam, eles aprenderam alguma coisa. O comportamento deles também foi surpreendente, muito legal. E, assim, é isso. A gente, constantemente, a gente faz ações sociais em Brasília. Nosso instituto, ele é focado em fazer o bem, tanto para crianças quanto para pessoas em situação de rua. Hoje mesmo, eu só estou aqui porque a gente vai daqui a pouco ainda para o Hotel Social fazer uma inauguração de uma biblioteca para pessoas que estão em situação de rua, e também vai ter churros, vai ter também carinho e levar um pouco de amor para as pessoas, né? Aproveitando que a gente gosta de um desafio, né? E, recentemente, eu aderi a outro desafio na minha vida, junto com a Programando Futuro, que é a ONG que o Ramar também está. É o Metalab, é um curso de marketing digital gratuito que está acontecendo em algumas cidades. Tem 9 cidades aqui do Distrito Federal. E é um curso que, além de capacitar pessoas a partir de 16 anos, ele também engaja, ele vai como resultado... Ele vai, como aula, aprendizado, engajar o próprio comércio da comunidade. Então, eu tenho um aluno lá no Polo de Samambaia, a tiazinha do crochê, que ela está aprendendo a mexer na rede social e está aprendendo a vender agora o crochê dela na rede social. Então, é um curso que, quem puder seguir nas redes sociais, se tiver alguém indicação de alunos, alguém que queira aprender sobre esse tema, é muito importante nos dias atuais. Tudo isso em 10 dias, é muita coisa, eu falei para vocês, muita coisa. Só comentar o seguinte, a gente tem as entradas gratuitas, ou meia entrada, com 1 quilo de alimento não perecível, lixo eletrônico. Isso para a gente é muito importante. A ideia é incentivar. Então, a Thaís falou das instituições que a gente apoia, e a gente apoia ao longo do ano. Então, a Vila do Bem acaba sendo uma finalização de ciclo. Essa instituição que a gente iniciou agora, a gente vai acompanhar ela até elas conseguirem estar presentes na Vila do Bem. É uma continuidade. Então, a gente participa de Páscoa, Natal, a gente abraça de fato, porque a continuidade é o que importa.
O que ela falou do assistencialismo é da gente não falar, tá bom, vou te entregar aqui uma cesta básica e nunca mais quero saber. Não, eu quero saber se mês que vem você vai precisar também. Eu quero saber se você está sem emprego, se a gente pode te ajudar de alguma forma. É dar continuidade. Esse é o nosso objetivo e esse é o intuito. E a Vila do Bem, além dos atendimentos, é a cultura. É de quem nunca teve uma oportunidade e está indo, está conhecendo. Caramba, eu achei que eu nunca ia pisar no Motuíque, porque eu achei que era uma coisa muito cara, muito absurda. Ou então, nossa, eu estou vendo uma embaixada, eu estou falando com o embaixador. É essa oportunidade que a gente quer levar para essas pessoas. E o lixo eletrônico, ele é um pouco conhecido. A gente fez uma divulgação para os motociclistas que estão com a gente e eles não entendiam por quê. Mas por quê? O que muda? Eu jogar no lixo normal e jogar no lixo separado? A gente consegue transformar isso e a gente transforma em doação de computadores para as instituições. A gente vai fazer uma entrega para uma instituição, que a gente fez uma competição de quem conseguia entregar mais, e eles conseguiram e vão ganhar um computador. Então, o objetivo é muito maior. Sem falar da sustentabilidade também, que você faz a separação correta daquele item. Gente, eu acho que eu consegui falar, não da mesma forma, porque foi muito improvisado mesmo. A Ju tentou ao máximo estar aqui. A gente estava no evento na Embaixada, ela acabou passando mal, e aí foi para casa e não conseguiu manter. E aí ela falou, vai, porque eu preciso repassar isso. E o quanto ela tiver de oportunidade para poder falar sobre o festival e sobre os legados, ela vai falar. Onde puder, onde quiser, sentar num banco de praça e conversar sobre isso, ela vai conversar. E sabendo dessa importância, a gente veio para poder dar continuidade e dar essa informação para, talvez, aqueles que não conheciam, ou conheciam o festival, mas de uma outra forma, sem saber por trás do que acontecia, das oportunidades que isso gera. Eu agradeço pelo tempo de vocês, agradeço por estarem ouvindo e prestando atenção. E é isso. Obrigada.